qual que é a análise que tu faz do governo Lula até aqui, especialmente no contexto internacional? A gente está falando aí, por exemplo, de esse lance que a gente deu uma pincelada aqui do Trump com a taxação e com a maneira como ele olha para cá também. Como é que a gente tem lidado com isso? O Lula, de fato, ele sai fortalecido disso que está acontecendo, na tua opinião? Olha, o Lula, ele faz parte de uma tradição anti-americana e terceiro-mundista que faz parte de toda a esquerda da América Latina. Essa ideia de união do sul global contra o ocidente. Tá? Isso está na gênese do PT, está na gênese das esquerdas. Tá? Isso faz parte deles e é natural. Beleza, quando o Lula vira presidente em 2003, assume e tal, vem aquele boom das commodities, o mundo começa a falar dos tais BRICS, no começo da BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, depois vem a África do Sul. Só que, assim, o lance dos BRICS é tudo muito solto. A China é a China. A China foi o país que mais cresceu, mais gerou classe média no mundo. A China é um fabricão cheio de escravos. Aqui, a China é super inteligente, capital humano de altíssima qualidade, formando engenheiro demais. 5G, carro elétrico, celular, eles já estão na fronteira do conhecimento em várias áreas. Tem uma capacidade de investimento gigantesca. A poupança dos chineses é inigualável. Fica todo mundo o tempo todo prevendo, a China vai quebrar. Eu tô ouvindo que a China vai quebrar desde 2005. Não quebrou. Se entende como uma força geopolítica e tá fazendo uma política de, vamos dizer, angariar aliados através de investimentos em vários lugares do mundo. Então, o que a gente chama de BRICS, no geral, é o interesse chinês. O interesse chinês é convergente com o russo, muitas vezes, com o indiano, muitas vezes não. A Índia também, ela gera um balanço de poder por ser vizinha da China, por ter bomba atômica, por ter uma população hoje maior que a da China, por estar crescendo hoje mais do que a China. Tá? A Índia cresce mais do que a China. E cada um tem o seu interesse. A Índia pertence aos BRICS, mas a Índia segue a estratégia da Índia. A Índia é uma grande aliada americana, em muitos termos também. Tem aliança com a Austrália, tem os problemas dela com o Paquistão. A China, às vezes, né, joga ali com o Paquistão. Ou seja, amigas e rivais. Tinha aquele... Tinha uma novela. Amigas e rivais. E o Brasil parece... O Lula, no caso, por conta dessa ideologia, acho que anti-americana, por conta desse fanatismo meio terceiro-mundista, acho que ele foi o único que achou que os BRICS são tipo um super plano de defender os fracos e oprimidos do mundo. E o Lula sempre teve essa perspectiva política que talvez agradasse a China, porque ele ficava provocando, né, vamos dizer, aliados americanos ou os próprios Estados Unidos. E nesse novo mandato, muito na crença também que ele era o Lula que deixou o mandato em 2010, que o Obama ficou he's my man, não sei o quê. Ele achou que, vou voltar aqui, o mundo tá me achando super legal. E o mundo só não acha ele legal. O mundo meio cansou do Lula, um produto velho de uma outra época. Então o Lula chegou, galera, o Lula voltou, olha só, vou falar aqui, ó, a Ucrânia, não sei o quê, sugeriu um negócio pra Rússia, a Europa que adorava ele. O Lula era amado pela Europa até 2010, a galera da Europa. Aí se mete no conflito com Israel, aí vai falar do Irã, aí vai falar da desdolarização da economia. E você olha à direita, a China não tá falando nada disso. O Lavrov falou, e essa história de desdolarização de vocês aí do BRICS, ele... Não, a gente não tá falando de nada disso não, acho que é o Lula que tá falando. E o Lula começou a adotar essa postura que dá algum protagonismo geopolítico pra ele e que tem a ver talvez com as piras ideológicas ali da esquerda, mas que colocaram o Brasil numa posição muito complicada, porque o Brasil, ele está no quintal americano. O Brasil, tinha gente falando, os Estados Unidos vão cortar até o GPS, mas o Brasil está inserido no mundo americano e num sistema de valores democráticos, tal, profundo americano, pós-45. Com um governante, que é o Trump, que é um cachorrão que quer mudar essa ordem global só para beneficiar os Estados Unidos, é como se eles falaram, acabou o game que eu vou só amiguinho de todo mundo, vou fazer uns acordos caracu em nome da ordem geral que eu me beneficiava sozinho. Agora eu tenho um rival, agora eu tenho que ter meus aliados, agora eu tenho que me beneficiar, eu tenho que manter os estados, por exemplo, Pensilvânia, tal, que o eleitor votou em mim porque quer emprego industrial, e esse emprego industrial depende eventualmente de eu proteger esse cara, pra eu garantir não necessariamente minha reeleição como Trump, mas um sucessor. Então, eu vou mudar o jogo aqui. E o Brasil, ele tava fraco pra fazer qualquer enfrentamento com o Trump. Com a China, mais fraco ainda. O Brasil tem que ficar exportando tudo pra China. A industrialização da China, ela acontece no momento que o Brasil também se desindustrializa. E aí o Brasil tá como no jogo? Como o trouxa que ficou arrumando briga por aí, que é o Lula, dando... vou dar recado pra tudo, como se a gente tivesse condição de dar recado político pra alguém. A Ucrânia faz isso. Cala a boca, Lula. O Lula quer dar dicas de negociação pra Ucrânia, numa crise super complexa, sendo que ele mesmo não consegue negociar com o próprio Congresso. Então, que dica ele tem pra dar?
E aí ele se expôs com os Estados Unidos no momento que ele sabia, porque, pô, o Itamaraty inteiro sabe que o Trump ia entrar e ia fazer essa reorganização. A primeira coisa que ele faz é falou que ia taxar o mundo logo no começo do mandato. Que tal se o Lula tirasse o pé desse papel de doidinho do BRICS? Se ele tirasse o pé, se ele conversasse direito e tal, mas ele não fez isso. Ele ficou acelerando. E ao mesmo tempo, se o Trump firma certas posições e obriga o Lula a ter que, por exemplo, se indispor com a China, e aí? Como é que a gente fica? O Lula simplesmente saiu tomando posições estúpidas em termos internacionais que nos colocaram numa posição de fragilidade extrema. E é tudo culpa do Lula. É tudo muito culpa do Lula. E o cara ainda é rabudo, que ele tá se beneficiando dessa coisa de Estados Unidos versus os americanos, o Trump não gosta da nós, essa coisa. Mas, pô, a gente tá numa situação horrorosa. A gente não tem muito como brigar com os Estados Unidos. Ninguém vai comprar, vamos comprar uma solidariedade terceiro-mundista com o Brasil aqui. Não comprou muita solidariedade, não. E aí? Sabe? O que ele vai fazer? Eu não sei exatamente qual é o grande plano dele. Não acho que, por exemplo, a China vai absorver uma parte importante desses produtos que o Brasil fazia para os Estados Unidos, especialmente os industrializados, porque são encomendas que a gente tinha de vários setores. A Embraer tinha encomendas de avião. E aí, como é que fica? A parte de piscicultura. O peixe apodrece, o peixe congelado. Vai fazer o que com o peixe? E a carne, os pedidos todos, os contratos inteiros. É uma loucura. Não que o Trump vai manter isso até o fim, mas o Lula não tem condição de dobrar a aposta. Tanto que ele já até tirou um pouco o pé. Então, o que nós vamos fazer? Eu não sei. O que mostrou essa crise é a lógica do Brasil perante o mundo é uma lógica que não faz sentido. É o Lula com uma mentalidade daquele Brasil que estava crescendo em 2005, 2006, 2007, achando que virou protagonista. Não virou. Então, como você pode projetar poder pro mundo se você não projeta poder para dentro de casa? Então, se a gente olha para dentro, a gente não é competitivo, a gente tá com as contas públicas quebradas, boa parte da população vive sob o jugo do crime organizado, o Brasil perde credibilidade, a gente tanto não projeta poder que as pessoas mais vão embora do que outras pessoas vêm morar no Brasil, ou seja, a gente tá perdendo a juventude do Brasil, isso é sintoma de um país que perdeu energia, as pessoas estão ficando velhas e não enriqueceram, tem rota de tráfico, a fronteira tá desprotegida, ou seja, o Brasil não projeta poder para dentro. Se não projeta poder para dentro, desde quando você vai ter direito de querer projetar para fora? Como é que eu posso querer me intrometer na guerra da Ucrânia ou falar que eu vou mediar alguma coisa de Palestina e Israel, sendo que eu não consigo mediar, sei lá, uma briga da polícia do Rio com o complexo de Israel, lá no Rio? Você não consegue mediar uma merda aqui, se ela consegue mediar com os caras. Então é uma visão muito maluca que o Lula tem. A gente só vai projetar poder para fora se a gente projetar primeiro poder para dentro, depois poder para os nossos vizinhos. A gente tem que ser muito poderoso na América do Sul e aí a gente pode... Mas isso vai demorar muito tempo. Hoje, cara, o que deu? Nós somos uns merdas no jogo. A gente virou uns merdas no tabuleiro. E é uma vergonha, muito triste. A gente não deveria ser uns merdas. A gente não nasceu pra ser uns merdas. A gente não tem, vamos dizer, direito de ser um merda. Porque a gente administra muito território. É um território muito grande, posicionado de maneira interessante pro futuro geopolítico do mundo. Assim, é muito território, muita oportunidade na mão de um Estado muito fraco. Esse mundo que tá pintando novo é um mundo estranho. Aquela ordem liberal que a gente tinha assim, pós-Segunda Guerra Mundial, sabe? Os Estados Unidos como meio que o xerifão do mundo, do lado tinha a União Soviética, ela caiu. Olha, existem as regras internacionais, regras de financiamento, FMI, Banco Mundial. Meio que isso aqui tá virando um bang-bang geral. Porque agora tem a China, os Estados Unidos vai se reorganizar. Até a Europa sobe a porrada deles. E a gente no meio dessa briga, todo fraquinho, sem dinheiro, sem forças armadas, sem infraestrutura, com a população pobre. Cara, a gente é o trouxa na festa. A gente é o trouxa. Coisas das mais diversas podem acontecer para um estado fraco como o nosso. Se a gente quiser continuar como país nos próximos 100 anos, a gente vai ter que rever tudo. Senão, cara, alguém vai comer nosso toco, vamos botar aqui no termo mais... Alguém vai. O mundo não vai ser bonzinho com a gente. E, assim, pensando, já que a gente tá falando de eleição e tudo mais, como é que tu vê o cenário pro ano que vem, cara? Primeiro, a gente tem o Lula, que tá falando que vai concorrer de novo, né? Ele tá falando que, pô, se... eu vi ele falando isso em algum lugar, que concorreria de novo e tal. E a gente tem o Bolsonaro, e aqui vai abrir uma porrada de coisa. Que, bom, primeiro, ele tá pra ser preso, ou tudo indica que ele será preso, e a gente não... tá inelegível, e a gente não sabe direito quem é o cara que vai concorrer por uma dita direita. Porque também é interessante que no Brasil... a direita é confundida, de certa forma, com o bolsonarismo, né? Se tu é de direita, tu é bolsonarista. Sim.
né? Bom, eu vivo, minha vida é isso. Então, e aí, cara? E o ano que vem a gente tem eleições que prometem ser tensas de novo, né? Sim. Bom, o que eu posso colocar? O bloco da direita, o que a gente chama de direita no Brasil, ele está agora numa fase final de absorção pelo centrão. Então, a direita, ela surgiu como fenômeno de internet, idos de 2000 e... A gente tem os primeiros ecos disso com o Olavo de Carvalho, até 2010, Reinaldo Azevedo, revista Primeira Leitura e tal. Uhum. Na década seguinte, a gente tem 2013, a apropriação das ruas de 2013, eu participei diretamente disso, pela direita, pela classe média, surgimento dessa direita, movimentos liberais, Lava Jato fora Dilma, Bolsonaro surge, é uma coisa antissistema, fora do jogo, e aí ela chega de maneira prematura no poder com o Bolsonaro, que é muito parecido com o Trump. Trump também não achava que ia ganhar a eleição em 16, ele ganha a eleição e não tinha programa, teve que chamar ele, Trump, os caras old school do Partido Republicano, os caras mais das antigas, pra administrar o governo dele. E esses caras não concordavam com as coisas deles. Eram caras que até a raiva do Trump. Que era uma espécie de centrão do Partido Republicano. Ele fez um governo... Nhé. O Bolsonaro faz esse governo, ele não tinha equipe, não tinha nada. Um monte de doidinho foi pra lá no governo. E ele chama os caras do centrão. Que quando ele começa a governar, foi no meio pro fim da pandemia. Ele entrega o governo ali pro Ciro Nogueira, os caras do centrão começam a tocar o governo mesmo. Vira um governo absolutamente convencional. Ele também imaginava que ia se salvar do impeachment, tinha toda discussão sobre impeachment ali entre 2020 e 2021. E aí ele vai pro PL, ele elimina a possibilidade de montar o partido dele ali, perde eleição, e aí o PL absorve todos os nomes da direita. E o PL tá na gincana que eu descrevi. Por que o PL quer o Nicolas? O Nicolas foi 1,5 milhão de votos. Quanto isso representa de dinheiro? Né? Com o Nicolas eu posso fazer vários prefeitos e vereadores. Só que não é um Nicolas, são, sei lá, falando só dos bolsonaristas, não os caras do centrão do PL, vamos falar que tem uns 70, 80 bolsonaristas no PL, como deputado federal. Então, o PL, ele absorveu, ele fagocitou a direita como parte da mecânica eleitoral e financeira dele. E outros elementos da direita também foram absorvidos. O Partido Novo se tornou um satélite do Bolsonaro. E aí o centrão começou a entender, tá ruim de trabalhar com a esquerda, tá ruim de trabalhar com o PT. E se a gente tirar esses arrobos malucos do bolsonarismo, é fácil controlar a direita, porque a direita é retardada. E a real da direita é que, no geral, via de regra, a direita brasileira é retardada. E quando você é retardado e assume um cargo no executivo que tem muita responsabilidade, administrar educação, orçamento e tal, você vai ter que chamar uns adultos na sala. E quem são os adultos na sala? Péssimos adultos, semi-alfabetizados, imbecis, mas eles existem, que são os caras do centrão que estão administrando, nesse instante, quase 5 mil cidades ao redor do Brasil. Eles estão administrando estados, eles estão em secretarias e tal. São eles. E aí eles vão assumir essas posições. E aí eles usam a direita como um instrumento para vencer a eleição em termos majoritários. E aí eles participam da gestão. O projeto desses caras é o projeto do Tarcísio. O Tarcísio é o candidato do centrão. Então o Tarcísio, ele leva o voto da direita. Aí a ideia é botar o Ciro Nogueira como vice. O Ciro Nogueira é do PP. O PP fez uma federação com a União Brasil, que em Brasília, nos corredores, eles chamam de PEPUNE, esses nomes horríveis, assim, acho que é a Federação União Progressista, mas na prática os caras, eu sou do PEPUNE. Então eles fizeram isso para aumentar o número de deputados, é como eles aumentaram o número da cacife na gincana, e falaram, como eu sou bem grande na gincana, eu faço vice. E aí eu decido quem é o meu governador aqui, e eles começaram a fazer o jogão ali. E aí eles fecharam com setores do mercado financeiro, uma parte do setor empresarial, expectativa do agro. A ideia é de assim, a gente lança o Tarcísio, que é um sujeito legal, bacana, ele é um executor. A gente fecha o centrão inteiro com ele. Então ele, o Kassab, que é do PSD, o PEPUNE, PP, União Brasil. O MDB vai fazer uma federação com republicanos, e que eles chamam nos bastidores de MDBREP. Então, junta um super bloco, isola o PT, e aí o centrão toca o Brasil, faz umas reformas ali junto com o Tarcísio. Esse era o plano dos caras. Até o Eduardo Bolsonaro tacar uma pedra e tá dando merda aí no plano, né? Essa é a parte da direita. Da esquerda, em tese, seria o Haddad o nome. Tá. O Lula... O Lula não? O Lula tá se animando novamente agora, né? Ele voltou a... O Eduardo, os Bolsonaro, aí, tudo isso que tá acontecendo aí com taxação e tudo mais, parece que tá ajudando o Lula no fim das contas, né? Tá. Eu tava falando com o Kim hoje, os deputados da esquerda ficam falando nos corredores, animaram o velho. O velho tá animado. Então, a turma da esquerda tá mais animadinha. Então o Lula, ele tá, vamos dizer, voltando a se assanhar.
acho que é uma coisa de curto prazo, porque eu acho que, vamos dizer, a gente terá problemas econômicos. Eu não acho que você vai ter uma reversão da popularidade dele, uma reversão intensa. Logicamente que ele acredita numa mítica dele. Por exemplo, em 2005, ele estava muito queimado no começo do ano por conta do mensalão, e ele, com o efeito Bolsa Família e com o crescimento econômico que veio já a partir de 2004, ele já começou a apontar. Então, ele fala, pô, tu vai ter uma Fênix aí comigo, né? Um cavaleiro de Fênix. Ele não é, mas tudo bem. Mas ele dá aquela animada. Mas eles estavam ensaiando muito o Haddad nisso. Teremos nós. A gente vai ter candidatura. Até comentei assim, mal... Dá tempo? Dá. O partido, ele foi protocolado no TSE para ser julgado sexta-feira, da semana passada. Cumprindo os prazos, vai dar com folga. A não ser, assim, as coisas estão... Mas, assim, o TSE foi muito republicano conosco, assim. Eu não tenho um A para falar do TSE. Tem um A. Se rolaram várias... Os bolsonaristas falavam teorias conspiratórias de que o TSE não queria deixar saltar o partido deles. A real, assim... Eu não vou ficar dando luz pra cego, né? A gente tem um time, uma reengenharia de todo o processo da montagem do Partido Bolsonaro. Cara, eu não deixaria um bolsonarista, sei lá, trocar um pneu do meu carro. Esses caras, se der qualquer atividade mais complexa do que gravar um vídeo xingando alguém, vai dar merda, assim. Eles foram uns retardados. E além de serem retardados, eles ficavam culpando o tribunal e os cartórios por erros que eles estavam cometendo. Assim, enfim, não vou dar luz pra cego pra eles, mas a gente olhou e falou... Que idiotas. E o TSE, dentro do papel que cabe a ele, nos tratou de maneira cordial, tirou as dúvidas que a gente precisava. Então a gente vai... Acho que não tem motivo nenhum pra a gente ter problema. Entendi. Então dá tempo para vocês participarem das eleições. E aí vocês já pensaram em quem que vai ser? Ou estão pensando ainda? Estão pensando por mim, cara. Isso é uma droga. Porque eu não queria... Estão falando assim, a gente já fez o convite... Eu já fiz vários convites pro Danilo Gentili. O Danilo representa muito a energia nossa de todo esse processo desses 10 anos. O cara que não ficou alinhado com... Ele sempre foi antipetista, inimigo dessa censura toda que ele mesmo passou, humoristas passam, sofreu perseguição do bolsonarismo, arrumou briga com o bolsonarismo. Ele é um cara muito símbolo disso tudo, além da projeção que ele tem, além de ser um cara com um caráter do cacete. Tem o Cristiano Beraldo, que é um empresário de sucesso, um cara que trabalha conosco já há bastante tempo. Hoje ele é um dos âncoras do Pingos nos Is na Jovem Pan. Cara brilhante, que tem uma ideia de Brasil, uma ideia de recuperação do Brasil via infraestrutura que é única. E eu nunca quis. E aí ficam aí, o Renan tem que ser candidato, e eu só vou se o time quiser. Não falo pra você, não gostei, não tô fazendo cu doce. Eu nunca fui candidato a nada. Eu poderia ser candidato a deputado, nunca fui candidato a nada. Agora, se me jogarem a bomba, eu vou fazer o melhor possível. Porque assim, eu tenho uma coisa, Igor. Eu gosto de imaginar soluções. Eu gosto de... Assim, o que eu tô fazendo isso aqui com você? Tipo assim, solução pra essa questão da compra de voto. Vamos imaginar soluções. Então eu vou ficar imaginando soluções e vou tentar divulgar, se me quiserem. Só que eu falei pra galera, se eu for candidato, só serei, assim, sem filtro algum. E pra falar esse tipo de coisa que a gente tá tratando aqui e outras atrocidades, e atrocidades mais concretas, sem abrir concessões. Porque aí seria uma candidatura puro sangue. Mas não é mais ou menos o que o Bolsonaro estava falando que ia fazer também? Não, porque não havia nada de revolucionário que o Bolsonaro estava propondo. Ele só falava generalidades. Esse Brasil, se tirar esses ladrão daí, vai ficar muito melhor. Tá, mas o que isso significa? Tira esses comunistas. Tá, qual pra... a gente tem que falar isso em termos mais concretos. Por exemplo, tem que matar esses vagabundos. Tá, vamos ser claros. O que significa matar esses vagabundos? Vamos falar, por exemplo, sobre eliminação do crime organizado no Brasil. O que significa eliminar o crime organizado no Brasil? O que a gente tem na nossa legislação? Seria uma declaração de guerra contra o crime organizado? Mas não uma guerra metafórica. O que seria uma guerra? Tipo, vamos pegar o Estado brasileiro, vamos declarar, por exemplo, que essas facções que ocupam o território brasileiro são, por analogia, nações invasoras? Vamos tirar a titularidade dos direitos e prerrogativas dele enquanto cidadãos brasileiros, porque eles não são cidadãos brasileiros. O Marcola não é cidadão brasileiro, ele é da PCClândia, assim como o Marcinho VP também é. Não à toa o Oruan, que hoje, pra ver como as coisas estão conectadas, o Oruan saiu um pedido de prisão, mas ele foi alvo de uma operação porque ele estava andando com o maior ladrão de carro do Rio de Janeiro e achando isso a coisa mais normal do mundo, que é do Comando Vermelho ladrão de carro, e ele avisou num vídeo que ele gravou, você deve ter visto. Se eu estivesse no Complexo da Penha, o Reis não faria isso. Sim, porque o Complexo da Penha é como se fosse um território que você controla e que a polícia não entraria lá. Sim, como se fosse outro país. Então, sim, a gente talvez tenha que declarar guerra
a essas facções e eliminá-las, prender ou matar as lideranças dessas facções de maneira muito clara, reocupar o território e desfavelizar esses locais. Isso eu acho que é um discurso sério e duro, enfático sobre guerra ao crime. Tu estava falando também que não sei se no Brasil já teve democracia, né? E o que tu quer dizer com isso, cara? Porque assim, todo mundo, se a gente perguntar, for olhar pelo mundo aí, as pessoas vão dizer que o Brasil é uma democracia. Mas o que tu tá dizendo é que na prática não é. Não, a gente não é uma democracia na prática. Acho que a gente nunca teve democracia. A gente teve simulacro de democracia porque a gente tem sufrágio. Sufrágio é um elemento, né? É o voto. Agora o sufrágio, acho que depois de 34, a Constituição de 34, ele se tornou universal, as mulheres passaram a votar. Então não dá pra falar que a gente tinha uma democracia completa, talvez até 34. Mas, olhando direito, por que eu não considero a nossa democracia uma democracia, de fato? A maior parte das pessoas, especialmente nas eleições municipais, votam sob pressão ou estímulo ilegal, que é o sistema de compra de votos. A participação política das pessoas é mediada por cartórios, que são os partidos políticos, que não dão um acesso pleno ao exercício da cidadania numa democracia. Portanto, vamos falar da democracia que a gente tem de 88 para cá. De 88 para cá, a gente tem um regime partidário em que você não consegue ter candidaturas independentes e você tem que estar condicionado no município, no estado ou para concorrer a uma eleição federal a um partido e aos desígnios daquele partido. E montar partido se tornou cada vez mais difícil. Então, é uma participação, vamos dizer, democrática que a gente tem relativa. E na hora que você vai exercer o voto, ou melhor, desculpa, na hora que você vai disputar a eleição, você vai disputar a eleição contra um sistema em que o eleitor comete um crime vendendo voto. E, assim, os eleitores mais pobres, em geral, cometem esse crime. Eu vou me queimar falando disso. Mas, assim, é real. Milhões de eleitores mais humildes ao redor do Brasil vão trocar o voto por um favor. E depois, quando o vereador eleito, ainda ficava indo bater na porta do vereador. Preciso de uma cadeira de rodas. Não, consegue um saco de cimento. Não, furou o pneu da minha Kombi. É real. O Faustino, por exemplo, que é nosso vereador em Natal, ele tem que botar uma placa. Não vou dar nada pra você. Se você está pedindo favor, vai embora. Porque assim, são às vezes dezenas de pessoas indo bater na porta do vereador pedindo. E aí o cara acha que ele tem direito a pedir aquilo. Ele acha que ele fez porque ele fez um favor. É uma troca, uma transação. Eu fiz um favor em votar você e fazer meus parentes votar em você. Em troca, você tem que me dar coisas. Porque eu sou o seu parceiro. Não é que o eleitor é uma vítima. O eleitor não é uma vítima. Porque a gente trata às vezes as pessoas como se fossem retardados, sabe? Tipo, esse eleitor é uma vítima. Não, o eleitor também sabe o que ele tá fazendo. O que ele entende como política não é o que a gente aqui entende. Entendi. Ele entende como política assim, eu participo aqui, esse cara me representa, ele cuida de mim, e eu também cuido dele, eu também trago os votos pra ele. Tem que me ajudar com isso aqui. Isso não é democracia. Isso é o clientelismo, o coronelismo adaptado pra regras burocráticas mais modernas, mas a gente ainda tá no século XIX, em certa medida. Entendi. E isso pra mim não é democracia. Um lugar onde, vamos dizer, as eleições municipais se dão sob a lógica da compra de votos, chamar isso de democracia, cara, é meio cômico. Então, para resolver isso daí, a gente precisava dar um jeito na nossa realidade de escassez, né? Porque, assim, esses caras que nem você tá falando, e eu já vi lá numa cidadezinha que eu frequentava lá na Baixada Fluminense, que a galera vendia voto mesmo, assim, não é nem muito incomum, nem sequer muito escondido. Mas geralmente a galera que tá num sufoco assustador. Então, enquanto a gente tiver essa realidade de uma escassez, especialmente concentrada nessas cidadezinhas aí, não tem jeito. A gente ia precisar realmente de uma maneira que fizesse com que todo mundo saísse dessa realidade, ainda que seja pelo que você está propondo aí, com essas metas dos prefeitos ou de quem está ali. Isso seria uma outra coisa que seria, vamos dizer, ganhos de produtividade e competitividade do Brasil, para o Brasil crescer economicamente e isso se irradiar para a base da população. A população não achar que cometer um crime é uma ação válida de 2 em 2 anos para melhorar a vida. Porque tem 2 caminhos. Um caminho é o caminho basicamente de punir de maneira muito grave. Por exemplo, uma coisa que eu não cheguei a falar com figuras do judiciário, mas acho que é interessante propor acham correto prender e dar aquelas penas, vamos dizer, bastante pesadas para aquelas pessoas que foram presas do 8 de janeiro? Eu acho que aquelas pessoas cometeram o crime e eu acho que tem que ter punição para elas. Mas as penas também
exageradas. Pô, então parece que cometer um crime contra a democracia é um negócio muito sério aqui. E o político que compra voto? Pra mim, o crime que ele comete é maior que o daquelas pessoas. Ele tá subvertendo o sistema democrático de 2 em 2 anos através da corrupção, e é da corrupção do dinheiro desviado ao caixa 2, o dinheiro não lançado, porque esse dinheiro não vai lançar, comprei a Dona Maria no bairro tal. E termina com esse dinheiro desviado pela compra em si do voto. E o eleitor comete um crime em vender. Todo esse processo tem que, vamos dizer, ter penas muito duras e um sistema de fiscalização eleitoral muito duro. Então tem que ter um elemento de coerção do Estado pesadíssimo nisso. E 2, a gente tem que fazer com que essas pessoas não considerem, assim, estamos em 2025, que a eleição é um evento que acontece de 2 em 2 anos, que você faz um favor pra alguém e em troca ele te faz outra. É uma transação. Definitivamente, uma sociedade que as pessoas dependem disso, uma sociedade que deu merda, né? E aí a gente ainda chama isso de democracia. Falar que isso é democracia, assim, honestamente, o problema do Xandão, que é um problema concreto na democracia, é pequeno perto disso. Porque se ele é um problema, existem milhares de micro-xandões que não são do judiciário, são da política, cometendo um crime que pra mim é maior do que qualquer outro. Que é a deturpação própria da ideia de democracia. Entendi.